Pessoal, boa tarde. Mais uma vez voltamos aí da nossa videoaula e hoje nós vamos estar falando sobre alguns componentes, de proteção. Como eu falei na última aula, pessoal, a gente estaria incrementando o nosso circuito com algumas proteções. E para que essas proteções? Para evitar problema no nosso compressor, problema de queima, problema de golpe de líquido e acabar quebrando o compressor. Principalmente, pessoal, se o compressor ele for alternativo, se ele for de pistão, que tem placa, equipamento de maior porte, tá, pessoal? Porque nós temos equipamento de menor e médio porte e grande porte. Então, esses que eu coloquei hoje, pessoal, que nós vamos falar sobre o filtro secador e sobre o pressostato de baixa e alta, são apenas alguns componentes, mas no circuito, pessoal, tem muito. Depende muito da capacidade e da potência de cada um. Por exemplo, um médio porte vai ter mais aí, que seria os split, vai ter mais aí, dependendo da capacidade, tá, pessoal? Vai ter mais aí o pressostato de baixa e alta. E alguns sensores que a gente não vai estar falando aqui, mas nas próximas aulas, pessoal, nós vamos estar colocando. Então, no split, o principal, com certeza, o pressostato de baixa vai estar, e o pressostato de alta, e o filtro secador, que não pode faltar hipótese nenhuma em todo o circuito, certo, pessoal? Agora, quando a gente se fala de grande porte, pessoal, aí sim, aí vai entrar o pressostato de baixa, o pressostato de alta, o nosso filtro secador vai estar lá e vai ter vários elementos filtrantes, tá, pessoal, no equipamento de grande porte, vai ter sensores, vai ter várias proteções para o circuito, porque é um circuito maior. O de menor porte, pessoal, vamos ter lá, com certeza, alguns sensores também, dependendo do equipamento, vai ter também o pressostato de baixa e o pressostato de alta. Ok, pessoal? Vamos lá? Mas como funciona isso, pessoal? Agora, no circuito mecânico, no circuito do fluido, como funciona? Elemento filtrante, filtro secador. Como eu falei, nós vamos estar falando sobre o filtro. O filtro está desenhado aqui, pessoal, para o pessoal entender um pouquinho. Aqui é um filtro. Eu não estou com um filtro hoje aqui, um secador, mas nós vamos estar mostrando nas próximas aulas. Mas ele está representado aqui no desenho. Então, pessoal, para que é o filtro secador? O filtro secador, o que é um filtro secador? O que ele faz, o filtro secador no circuito? Ele retém umidade, porque ele contém sílicas dentro dele, tá, pessoal? Ele contém sílicas e também tem uma tela de proteção. Para que a tela de proteção? Para evitar que passe sujeira também. Para quê? Para a nossa válvula de expansão, que seja o nosso dispositivo de expansão, que vai ser ali, ou que seja capilar, ou que seja a própria válvula de expansão, ou que seja também uma válvula de expansão eletrônica para um equipamento de grande porte, ou então um pistão, certo, pessoal? Então, são tudo passagens restritas, menores. Então, qualquer sujeira, se passar pelo filtro, pode entupir o nosso sistema. E, então, ele é uma proteção, ele protege de impurezas no circuito, protege também de umidade, ok, pessoal? Então, ele está representado aqui na linha de líquido. Todo filtro secador, ele é instalado na linha de líquido. Filtro secador, tem vários filtros, tá, pessoal? Mas filtro secador está na linha de líquido, correto, pessoal? Então, nós já sabemos que o nosso compressor comprime, tá, pessoal? Comprime em alta pressão, em alto vapor. Nós sabemos que faz a troca de calor, como eu falei na última aula, faz a troca de calor no estado vapor para líquido em alta pressão, tá, pessoal? Em alta pressão, em alta temperatura, certo? Com uma troca que é feita, muda o seu estado físico, tá, pessoal, do gás, que está no estado vapor, na saída do condensador e sai líquido, certo, pessoal? Por isso é chamado linha de líquido, até chegar na nossa válvula de expansão, que aí passou da válvula de expansão, já não é mais pressão alta, mas sim pressão baixa. Já faz parte do evaporador. E daqui para cá faz parte do condensador, que alta pressão pertence ao condensador e baixa pressão pertence ao evaporador. Eu já falei na aula anterior. Mas agora aqui, o filtro secador, ele retém, como eu disse, ele não deixa passar sujeira, ele tira umidade para a nossa válvula de expansão, para evitar problema. E já o pressostato de baixa e alta, que ele está aqui hoje no circuito, o baixo ele vai servir o quê? De proteção também, e o de alta vai também para proteger o circuito. Ele
ele já protege o circuito, pessoal, de alta, e o PB, que a sigla dele é PB, pressão de baixa, que ele protege o circuito de baixa. Então, o PB, o de baixa, e o PA de alta. Como funciona? Vamos lá, pessoal, rapidinho, porque o nosso tempo hoje vai ser mais curto. Certo, pessoal? Olha bem, eu já falei sobre o nosso filtro secador. Então, o filtro secador, ele tem que estar, ele é obrigado a estar no nosso circuito. Senão, nós temos problema com a nossa válvula de expansão. Se nós tivermos, vamos pegar um problema, tá, pessoal? Se nós tivermos um problema de entupimento aqui, pessoal, no filtro, vamos supor que esse compressor que está desenhado aqui, ele queimou. Aí, nós vamos lá trocar o nosso compressor, fizemos a limpeza, mas acabou que nem toda a sujeira do circuito não saiu. Certo, pessoal? Ainda está aqui no circuito. Aí o que acontece? Se não tiver o filtro secador, vai passar tudo e vir para a válvula de expansão. Aí chega na válvula de expansão, eu estou colocando a válvula de expansão aqui, tá, pessoal? Chega na válvula de expansão, a sujeira fecha a passagem do fluido. Olha bem, hein? Então, na hora que fechar a passagem do fluido, por causa do filtro secador, porque não tem filtro, ou também, pessoal, eu vou colocar aqui esse que eu estou falando que não tem, mas vamos colocar que agora tem. Certo, pessoal? E essa mesma sujeira vem e para na tela. Olha, já começou a proteger. Para na tela, ele vem protegendo, certo? Aí, como ele vai protegendo, a sujeira vem e só vai chegando no filtro. Aí o filtro começa já, pessoal, a ter já dificuldade. O fluido já começa a ter dificuldade de passagem, porque já está sujo na tela. Aí nós temos menos gás do filtro para cá. Quer dizer que o filtro nosso já entupiu. Certo, pessoal? Nosso filtro de secador já está entupido. Aí, como entupiu o filtro, nós começamos a ter o quê? Daqui para cá, ó, do filtro para cá, nós começamos a ter baixa pressão. Vamos lá para a gente entender. Nós já estamos tendo baixa pressão. A pressão do R22, aproximadamente, nós estamos colocando que ela está em 60 PSI, tá, pessoal? E como aqui nós vamos colocar na alta, pessoal, que ela deve estar uns 270 PSI, tá, pessoal? Que o nosso condensador é AA, estou colocando condensação AA a 270 PSI, tá, pessoal? Então, olha bem, a nossa pressão aqui continua também com 270 PSI na linha de líquido, certo, pessoal? Só que agora ele está no estado líquido, aqui está no estado vapor. Aqui restringiu a passagem pelo filtro secador. Nós colocamos o filtro e ele segurou a sujeira que estava no circuito. Nós trocamos o compressor, mas ficou sujeira. Sujeira foi pelo condensador, passou porque dá arrasto de óleo, o óleo leva junto com o gás e acaba batendo no filtro secador. Na passagem que ele parou. Então daqui para cá agora está passando muito pouco fluido, porque está restringindo a passagem. É como se tivesse aqui na válvula de expansão. Então o que acontece? Aqui começa a ter menos gás, voltar menos fluido. Então, para voltar menos fluido, a minha pressão que estava 60 PSI já não está mais com 60. Ela já está aqui com 30 PSI. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Ela está com 30 PSI. Está passando com 30. Então, já começa a fazer o quê? Nesses 30 no evaporador, já começa a querer dar gelo, porque está faltando fluido refrigerante. Está faltando retorno, que a minha pressão é 60. Então, começa já a voltar pouco fluido no evaporador, eu já começar a querer dar gelo no meu distribuidor, porque está faltando fluido. Aí o que acontece? A válvula de expansão está controlando, ela está toda aberta porque não está faltando fluido para ela, então ela se abre toda, está assim, é como se ela estivesse falando assim, pessoal, olha, peraí, o meu evaporador está precisando de gás, então quer dizer, como eu estou com um bulbo lá no meu retorno e estou percebendo que eu estou toda aberta para me liberar mais gás, mas está faltando. Então começa o distribuidor, através da válvula de expansão, começa a querer dar gelo. O pessoal aí vê aí, quando a gente está com baixo fluido no refrigerante, ou algum sinal de vestígio de vazamento, alguma fuga, começa a pressão baixar, nós começa a ter gelo no nosso evaporador. Assim nós já estamos tendo por causa do quê? Da restrição da passagem da sujeira no filtro secador. Aí, pessoal, quando está dando baixa pressão, a pressão está caindo, nós temos esse pressostato de baixa. Agora que vai servir para que ele no circuito? Para que chegou ele? Porque é o seguinte, vamos colocar que seja um pressostato, tem vários pressostatos, pessoal, tem vários tipos de pressostato. Nós pegamos aqui como se fosse o pressostato cebolinha, né? Aquele que fica só um pininho e ele fica em cima e sai os componentes
para ir para a ligação elétrica. Então nós colocamos eles. Eles já vêm, pessoal, regulado da fábrica, com aproximadamente em torno de 45 PSI, tá, pessoal? Isso aí é aproximadamente. Olha o que acontece. Como está faltando fluido no meu evaporador, né, no circuito está faltando fluido da parte porque o fio do secador está entupido, começou a entupir, está passando um pouco o fluido refrigerante, quando ele já está dando gelo, a pressão está caindo, porque está dando gelo, porque está faltando gás. Como a pressão está caindo, o que acontece? Ele está em 30 libras, mas o nosso pressostato só abre com 45 libras. Então ele já, nesse caso aqui, pessoal, vamos tirar de 30, porque ele vai sair com 45, vamos colocar que ele está a 50 PSI já, tá, pessoal? Quando ele chegar a 45, o meu pressostato ele vai abrir, porque ele está fechado. Quando ele perceber que está faltando fluido, ele abre. O que está acontecendo? Ele abriu por quê? Porque tem algum problema no circuito. Tem alguma coisa que fez ele perceber que está faltando fluido no circuito. Certo, pessoal? Aí o que acontece? Ele abre. Para quê? Para evitar o quê, pessoal? Uma quebra do meu compressor, certo? Porque começa a voltar líquido, porque a pressão baixando, porque está faltando fluido, então evita quebra, certo, pessoal? E se a passagem fechar totalmente, aí o que acontece? Aí que ele puxa tudo, tá? Ele puxa tudo, porque já está toda fechada de sujeira, ele puxa tudo, ele não tem mais fluido mais. Se não tiver o meu pressostato aqui para cortar, vai até puxar todo o gás e começa a levar arrasto de óleo, porque já não tem mais nada para puxar, o compressor começa a levar arrasto de óleo, e aí o que acontece? Eu tenho o quê? Eu tenho uma quebra do compressor por causa de quê? Por causa de falta de óleo, por causa de lubrificação das peças do equipamento interno. Então, leva a quebra do mesmo. Ou então, se não chegar a dar o arrasto de óleo, como não vai ter mais gás para ele retornar, puxar para ele retorno que acabou, o que acontece? Ele começa a aquecer e dá superaquecimento no compressor. Se não tiver proteção nele, ele vai levar a queima para abrir, que a corrente sobe, ele acaba abrindo. Então, para isso que serve um pressostato de baixa, para retirar o circuito, para abrir, para evitar a queima do compressor. Certo, pessoal? Assim também é no pressostato de alta. É a mesma situação do pressostato de alta, só que agora vai se tratar de alta pressão. Por exemplo, vamos lá, vamos dar um problema no nosso circuito de alta. Vamos supor, pessoal, que o nosso motor do condensador, ele para, né? Falta uma fase nele, ele para. A nossa pressão está em 270 PSI, como eu falei, ela na hora que não tiver mais troca, ela... Então pessoal, voltando aqui ao nosso vídeo, como eu tinha falado, né, nós estamos agora falando sobre a alta pressão, nosso pressostato de alta. Para que serve? Vamos supor, né, que agora nós estamos falando de problema, vamos supor que esse ventilador do condensador, ele para, tá, pessoal? Ele parou. Por algum motivo parou o condensador, um capacitor que estourou, ou que seja uma falta de fase nele, pegou e parou, alguma coisa tirou ele. Aí o que acontece? Nós não temos mais condensador. Imagina só, pessoal, se nós não temos um equipamento, um protetor nesse circuito de alta, porque a alta é o que? É onde que descarga, é onde o compressor comprime, né? A descarga, então ele só vai comprimindo, ele só vai jogando pressão, certo, pessoal? Eu coloquei aqui que a pressão dele está 270 PSI, lembrando que a nossa condensação é a ar. Imagina bem, pessoal, que esse ventilador parou. Então o que acontece? É claro que a pressão começa a subir porque não tem mais troca de calor para mudar ele, para mudar a sua temperatura, né? E até mesmo a sua pressão. Então a tendência da pressão é o quê? Começa a subir de 270, ela vai para 280, 290, 300, 400, 500. E aí o que acontece? Alguma parte desse circuito de alta vai romper, né? Pode ser no compressor, nos bordes do compressor, pode ser uma tubulação, aonde for mais sensível a parte, né, vai romper, vai estourar. E aonde estourar aí, pessoal, vai jogar fluido para tudo que é lugar. Não tem jeito. Rompeu, acabou. Não tem jeito. Vai abrir, se abrir no condensador, vai dar um tiro só e joga fluido para tudo que é lugar em alto vapor. É perigosíssimo, tá, pessoal? Perigosíssimo. Então, o nosso PA, pressostato de alta, ele está aí, é para isso. Nós colocamos que de baixo é o cebolinha, então mantendo que o de cá de alta também é cebolinha.
E o Cebolinha, aproximadamente, ele está em torno aí de 370 PSI, tá, pessoal? Aproximadamente, isso é para a gente ter só uma base, tá? Que isso já vem regulado de fábrica. Aí, pessoal, então, como a nossa pressão estava em 270, agora nós já estamos com ele no circuito, porque eu falei sem ele, tá, pessoal? Agora nós já temos ele no nosso circuito. Quando ele, que estava em 270, parou o ventilador, ele chegar a 370 PSI, a mesma situação que faz lá no pressostato de baixo, ele faz aqui. Ele abre o circuito, né? Que a pressão começa a subir, eleva o pino dele, ele abre o contato que está interno, ele tira o compressor, ele tira a bobina para esse compressor de funcionar. Evita o que? Evita estourar em alguma parte da nossa alta. É perigosíssimo, quando faz de alta, pessoal, é muito perigoso. Então, quer dizer, ele evita um estouro aí na parte mecânica, na parte elétrica do compressor ou dentro do mecanismo do sistema frigorífico. Certo, pessoal? Então, esse aí, por isso que serve para pressão de alta. Isso aí nós falamos por causa do ventilador que parou. Mas pode também, da mesma forma como eu falei de sujar o nosso evaporador, da baixa pressão, aqui também, podemos também nas arestas, tá, pessoal? Tá toda suja, não está tendo mais nem troca de calor mais, pessoal, e a pressão subir também, vai só subindo devagarzinho, vai sujando, não tem troca, a tendência é a pressão subir, né? E aí o nosso pressostato de alta retirar ele, abrir para evitar problema futuro. E caso também, pessoal, olha bem, enquanto a pressão está subindo, nosso condensador está sujo, o que acontece? Já eleva a pressão, porque não tem troca, está vindo vapor, porque não trocou todo o gás, e começa a vir líquido misturado com vapor em alta pressão, quando chega na nossa válvula de expansão, já não controla mais. Aí nós temos o quê? Perca de eficiência energética. Certo, pessoal? Então, tá aí, né, os nossos elementos de proteções, que é filtro secador, né, que é o pressostato de baixo, pressostato de alta, certo, pessoal? O que eu pude passar para o pessoal aí, tenho certeza aí que o pessoal pode pegar esse conteúdo aí, que é muito importante, né? E nós vamos ficando por aqui. E espero na próxima agora, tá, pessoal? A gente melhorar mais o nosso conteúdo. Nós estamos pensando na próxima agora falar um pouquinho sobre o VRF e o VRV. Nós vamos estar falando aí, né, sobre a infraestrutura, como funciona a infraestrutura, para a gente estar instalando o equipamento. Na próxima aula nós vamos estar falando isso aí e possivelmente nós vamos estar com o professor Nivaldo aí falando um pouquinho para a gente. Se caso ele não falar sobre o VRF, ele vai estar dando continuidade ao nosso circuito aí com mais proteções aí. Vamos falar um pouquinho sobre a solenoide no circuito, que aqui a gente não colocou, mas nós vamos falar sobre um pouco da solenoide. Para que serve a solenoide no circuito, né? Acima de 5 TR aí já é necessário uma solenoide. Tem equipamento que não está vindo não. Então, pessoal, voltando aqui ao nosso vídeo, como eu tinha falado, né, nós estamos agora falando sobre a alta pressão, nossa pressão de alta. Para que serve? Vamos supor, né, que agora nós estamos falando de problema, vamos supor que esse ventilador do condensador, ele para, tá, pessoal? Ele parou. Por algum motivo parou o condensador, um capacitor que estourou, ou que seja uma falta de fase nele, pegou e parou, alguma coisa tirou ele. Aí o que acontece? Nós não temos mais condensador. Imagina só, pessoal, se nós não temos um equipamento, um protetor nesse circuito de alta. Porque a alta é o que? É onde que descarga, é onde o compressor comprime, né, a descarga. Então ele só vai comprimindo, ele só vai jogando pressão. Certo, pessoal? Eu coloquei aqui que a pressão dele está 270 PSI. Lembrando que a nossa condensação é a ar. Imagina bem, pessoal, que esse ventilador parou. Então o que acontece? É claro que a pressão começa a subir porque não tem mais troca de calor para mudar ele, para mudar a sua temperatura, né? E até mesmo a sua pressão. Então a tendência da pressão é o quê? Começa a subir de 270, ela vai para 280, 290, 300, 400, 500. E aí o que acontece? Alguma parte desse circuito de alta vai romper, né? Pode ser no compressor, nos bordes do compressor, pode ser uma tubulação. Aonde for mais sensível a parte, né, vai romper, vai estourar. E aonde estourar aí, pessoal, vai jogar fluido para tudo que é lugar. Não tem jeito.
rompeu, acabou. Não tem jeito, vai abrir, se abrir no condensador, vai dar um tiro só e joga fluido para tudo que é lugar e alto vapor. É perigosíssimo, tá, pessoal? Perigosíssimo. Então, o nosso PA, pressostato de alta, ele tá aí, é para isso. Nós colocamos que o de baixo é o cebolinha, então mantendo que o de cá, de alta, também é cebolinha. E o cebolinha, aproximadamente, ele está em torno aí de 370 PSI, tá, pessoal? Aproximadamente, isso é para a gente ter só uma base, tá? Que isso já vem regulado de fábrica. Aí, pessoal, então, como a nossa pressão estava em 270, agora nós já estamos com ele no circuito, porque eu falei sem ele, tá, pessoal? Agora nós já temos ele no nosso circuito. Quando ele, que estava em 270, parou o ventilador, ele chegar a 370 PSI, a mesma situação que faz lá no pressostato de baixo, ele faz aqui. Ele abre o circuito, né? Que a pressão começa a subir, eleva o pino dele, ele abre o contato que está interno, ele tira o compressor, ele tira a bobina para esse compressor de funcionar. Evita o que? Evita estourar em alguma parte da nossa alta. É perigosíssimo, quando faço de alta, pessoal, é muito perigoso. Então, quer dizer, ele evita um estouro aí na parte mecânica, na parte elétrica do compressor ou dentro do mecanismo do sistema frigorífico, certo, pessoal? Então esse aí, por isso que serve para pressão de alta. Isso aí nós falamos por causa do ventilador que parou, mas pode também, da mesma forma como eu falei de sujar o nosso evaporador, da baixa pressão, aqui também, podemos também nas arestas, tá, pessoal? Tá toda suja, não está tendo mais nem troca de calor mais, pessoal. E a pressão subir também, vai só subindo devagarzinho, vai sujando, não tem troca, a tendência é a pressão subir, né? E aí o nosso pressostato de alta retirar ele, abrir para evitar problema futuro. E caso também, pessoal, olha bem, enquanto a pressão está subindo, nosso condensador está sujo, o que acontece? Já eleva a pressão, porque não tem troca, está vindo vapor, porque não trocou todo o gás, começa a vir líquido misturado com vapor em alta pressão, quando chega na nossa válvula de expansão, já não controla mais. Aí nós temos o quê? Perca de eficiência energética. Certo, pessoal? Então, tá aí, né, os nossos elementos de proteções, que é filtro secador, né, que é o pressostato de baixo, pressostato de alta, certo, pessoal? O que eu pude passar para o pessoal aí, tenho certeza aí que o pessoal pode pegar esse conteúdo aí, que é muito importante, né? E nós vamos ficando por aqui e espero na próxima agora, tá, pessoal? A gente melhorar mais o nosso conteúdo. Nós estamos pensando na próxima agora, falar um pouquinho sobre o VRF e o VRV. Nós vamos estar falando aí, né, sobre a infraestrutura, como funciona a infraestrutura, para a gente estar instalando um equipamento. Na próxima aula nós vamos estar falando isso aí e possivelmente nós vamos estar com o professor Nivaldo.